Meus irmãos, eu vim ao templo nesse fim de tarde, início de noite, com a certeza de meu pai vai falar comigo. Eu cheguei aqui, me sentei, comecei a falar com ele e disse assim: eu sei que o Senhor vai falar comigo. E eu fiquei esperando o momento que ele ia falar. Porque eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim. Então eu não sei como é que você se sente, mas eu me sinto queridinha do papai. Eu me sinto amada, cuidada, protegida pelo Senhor. E assim aconteceu, o Senhor falou comigo. E o que o Senhor me disse, eu quero te dizer. Ele me disse que cuida de mim, que cuida da minha família, que eu não preciso me preocupar. Essa verdade não é só para mim, é também para você. Ele cuida de ti, cuida da tua família. Você não precisa se preocupar. Amém? Eu estou compartilhando isso porque talvez alguns de vocês não saibam, mas o meu pai, ele se encontra enfermo. E no dia de hoje ele teve que ficar internado. Meu marido estava até ainda há pouco com ele lá no hospital, quer dizer, minha irmã está acompanhando ele, né? Vanderlei estava lá, foi levá-los. E como vocês sabem, meu pai tem diabetes de longa data já. Então, ele ao longo dos anos tem se cuidado, tem demonstrado. Eu sempre digo que ele tem mais saúde do que eu, porque ele é uma pessoa que... Eu brinco com ele que eu digo, o senhor quer ser Matusalém, né? Porque ele diz assim para meu pai: olha, tome isso que vai viver mais. Aí ele toma. Então, ele é o tipo da pessoa que tem alegria de viver. Então, ele sempre me demonstrou isso e coragem para enfrentar as situações da vida. E essa eu sei que é mais uma das situações que ele vai enfrentar assim. Né? Meu pai nunca foi uma pessoa de ficar acuado diante das circunstâncias, mas sempre enfrentou com alegria. A última circunstância que ele nos deu um susto, esse eu realmente fiquei com o coração bem pesado, porque naquela época ele ainda não tinha Jesus no coração. E eu compartilhava isso essa semana com o Vanderlei, dizendo... Naquela época, meu coração ficava temeroso, porque eu dizia: Senhor, não deixa ele partir sem conhecer a tua glória, sem conhecer o teu nome, sem conhecer a tua graça. E Jesus, por meio daquela enfermidade, salvou meu pai. E nesse mês ele já está completando os 10 anos que conhece Jesus. E eu só posso ser grata ao Senhor, porque naquela época eu dizia: Senhor, nem que seja a última coisa que o Senhor faça na vida dele, sabe? O Senhor salva e guarda, mas faz isso não, Jesus, deixa ele te servir. Porque te servir é tão bom. Não faz muito sentido você passar por essa vida sem servir Jesus. E desde o dia que o Senhor Jesus salvou meu pai, ele tem servido a Jesus com alegria. Vocês são testemunhas disso. Então eu queria compartilhar esse pedido de oração pela vida dele. Que você esteja orando, mas já em muita gratidão ao Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando dele. E que o que ele mais precisa, ele já tem, que é a presença do Senhor. Amém? Então, ora comigo nessa hora, ora por mim, porque eu, de fato, enquanto o papai falava comigo, eu tentei, assim, descansar na voz dele, sabe? Eu fiquei meio que recebendo um carinho do céu, quase que me sentindo acalentada, como um bebê no colo. Que você ore e interceda por mim, para que não existam interrupções da alma humana, para que a palavra do Senhor flua nesse lugar. Amém? Então, interceda pela minha vida, declare palavras de bênção, e declare que você é terra fértil para ouvir a palavra de Deus. Sim, Senhor, eu recebo toda a palavra declarada ao meu respeito nessa tarde, início de noite. Eu recebo e concordo com a oração dos meus irmãos, sabendo que o Senhor é Pai, o Senhor cuida de nós. Ó Deus, e como é bom saber que o Senhor se importa. Deus, como é bom saber que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Como é bom saber que o Senhor tem tido cuidado de nós e dos nossos. Muito obrigada, Senhor. E nessa hora nós queremos clamar pela vida do teu filho, nosso irmão Armando. Querendo declarar sobre ele a cura do Senhor, a tua intervenção, a tua presença gloriosa naquele leito do hospital. Ó, Senhor, esteja com ele lá, dando para ele a certeza da tua presença e a alegria que essa presença traz. Senhor, em nome de Jesus, traz paz para o coração da minha mãe e das minhas irmãs. Em nome de Jesus.
Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu fiquei pensando esses dias, porque eu sempre brinco muito com o Vanderlei, né? Porque eu digo que ele não é normal. Vocês vão entender que, assim, além das coisas que vocês percebem que ele é louco por Jesus, mas tem umas outras coisas que eu digo que ele não é normal. Bem, nesses últimos meses eu tenho sentido muito frio. E eu acho que a maioria das pessoas normais sentem frio, né? Desde que, eu digo assim, começou junho, o meu pé gela. Lá em casa é assim, o povo já sabe. Mas Vanderlei fica de bermuda em casa, com calor, sem camisa, abrindo janela, ligando ventilador. Aí eu digo que ele não é normal, né? Por isso, meus irmãos, porque realmente eu sou muito friorenta. Mas isso não é somente porque eu sou friorenta, porque realmente está mais frio esse tempo. Se você ouvir os noticiários, você sabe que nesse ano a gente teve a média histórica, a temperatura mais baixa que o Brasil já registrou na sua história. 8,6 graus negativos foram registrados aqui no nosso país. Não é fora não, viu? A gente não está na Europa não, foi no Brasil, na cidade lá do sul, de Santa Catarina. Como é o nome da cidade aqui? Eu anotei, Bom Jardim da Serra. Lá, 8,6 graus negativo, nem me chama. Porque eu já tinha virado um chocolate bem durinho lá, uma barra de chocolate. Numa cidade como essa. Não tem condições. E aqui em Pernambuco também, para nós, nordestinos, pernambucanos, o negócio ficou puxado também. Esfriou. Lá na cidade de Triunfo, que é uma das cidades mais frias daqui, fez 14 graus, minha gente. Tem condição uma coisa dessa? 14 graus é frio demais para a gente. E aqui, na nossa região metropolitana, a gente já chegou a uma média de 18 graus. 18 graus para a gente é Europa. Eu mesmo estou dormindo toda empacotada. Meia no pé, calça, casaco, lençol. E Vanderlei ligando o ventilador. E eu reclamando. É assim que está acontecendo as coisas, mas a gente sobrevive, porque a gente se ama, né, amor? Então, vamos lá. Um aquecendo o outro e assim a gente vai vivendo. Mas, meus irmãos, a grande questão é que se a frieza que estivesse nos alcançando fosse somente essa que é medida pelo termômetro, a gente resolveria. Um bom agasalho aquece a frieza do corpo, roupinhas quentinhas, talvez um caldo daquele que Cleidinha faz, né? Ajuda também, um cafezinho. Mas a grande questão é que a frieza que a gente enfrenta hoje não aquece com agasalho. Ela vai além disso. A gente talvez viva a maior geleira espiritual que a humanidade já enfrentou. E sabe, o nosso Senhor Jesus nos advertiu que esse tempo iria chegar. Ele nos disse na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Abre aí para você ver o que foi que o teu Senhor te disse. Mateus 24, 12. A palavra do Senhor nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essas palavras de Jesus, elas não poderiam ser mais atuais, não é verdade? Nós temos vivido esse tempo de frieza espiritual. É a era do gelo final. Uma era que é marcada pela insensibilidade, pelo egoísmo, pelos corações que de fato estão declarando uma apostasia às coisas de Deus. E apostatar nada mais é do que abandonar os princípios da fé e rejeitar tudo que diz respeito a Deus, a sua palavra, a sua presença. E esse tempo é caracterizado por isso, por uma frieza espiritual. E eu fico pensando a respeito disso, que quando Jesus disse
que o amor de muitos esfriaria, amor de muitos esfriará, ele diz assim, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha, alguma coisa para esfriar, ela precisa ser quente em algum momento, não é verdade? Às vezes a gente bota aquela sopa e diz para a criança, não toma não que está quente. A gente vai esfriar. Quando Jesus diz que o amor de muitos esfriará, é porque em algum momento já esteve aquecido. E isso quer dizer para mim e para você que Jesus não estava falando de descrentes. Jesus estava falando da sua igreja. Jesus estava falando do seu povo. Jesus estava falando de pessoas que já haviam tido uma experiência com Ele, que já haviam experimentado o seu fogo, da sua glória. Esse fogo que a gente está assim aqui, o altar aqui estava pegando fogo hoje. Quer dizer, ele tem pegado fogo, né? E aí, as pessoas já tiveram essa experiência com o fogo, com a glória, com a presença, mas em algum momento, esse amor esfriou. Em algum momento da jornada cristã dessas pessoas, o Espírito foi sendo apagado. E a própria palavra nos diz que nós não devemos apagar o Espírito. E você que é aluno da escola de discípulos, você sabe, você que já esteve no módulo Avance, você sabe que extinguir o Espírito é uma jornada que vai começando lentamente. Um afastamento, uma frieza, até que ele seja apagado dentro de você, dentro do seu coração, de maneira que você seja, talvez, um desviado da fé dentro da igreja. Você já pensou nisso? Muitos hoje vivem essa realidade de serem desviados da fé dentro de uma estrutura religiosa, e são aqueles que Jesus declarou: muitos teriam o amor esfriado. E eu queria conversar com você a respeito de uma história que vai demonstrar bem essa frieza espiritual. Eu vou convidar você a abrir agora a sua Bíblia no livro do mês, o livro de 1 Reis. Vai lá, Antigo Testamento. E abre a tua Bíblia aí. No livro de 1 Reis. Você vai ler comigo o capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Primeira Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Amém? Eu não sei, se você está lendo o livro do mês, você já passou por essa leitura. Mas eu não sei se você percebeu essa pessoa aqui, porque às vezes a gente lê e se atropela na leitura, né? Não percebe os personagens. E eu estava conversando, que a Júlia gosta de spoiler das mensagens. Vocês não sabem não, lá em casa como é não. Vai pregar o quê? A gente tem que dar relatório das mensagens para a Júlia. Eita, eu estou falando dela, mas não está aqui não, está tudo certo. Está lá embaixo, no culto infantil. Então eu disse: Juju, vou falar de Abisag. Ela disse: Abisag. Ficou buscando na caixinha da memória dela. Eu já li, eu já vi esse nome. Aí eu disse: foi, você viu mesmo, na sua leitura do livro de Reis. Ela disse: é mesmo. Ela começou a me contar a história dela, né? Mas mãe, é uma história tão pequenininha.
Eu disse, presta atenção no serviço, menina. Você não prestou atenção na história. Deus tem muito a nos revelar nessa história tão pequenininha. Como disse Juju, o Senhor tem a nos falar o coração. Ele tem algo a nos dizer a respeito daquilo que começamos a compartilhar nessa noite. A respeito da frieza, a respeito dessa geleira que muitos estão enfrentando. E nós estamos aqui diante de um relato bíblico. A Bíblia está apresentando para a gente o final do reinado de Davi. A Bíblia diz que Davi já era velho, avançado em dias. E aqui o rei se encontra numa situação aqui, de uma coisa que a gente já conversou aqui, num culto de casais. Hipotermia. Quem é casal aqui lembra dessa história, que participou do Entre Nós. Davi estava sofrendo disso, das baixas temperaturas no corpo. Então Davi botava, parece Albânia, que bota meia no pé, mas o pé fica gelado. Então, mas Davi disse que botava cobertor, botava roupa e não aquecia. E aí a Bíblia vai trazer esse relato dessa jovem que foi trazida para aquecer o rei. E alguns detalhes dessa história vão nos ensinar muito. E eu quero te convidar comigo a perceber cada um deles e a entender aqui que eles são a representação de, talvez, a frieza de muitos e o amor aquecido de poucos. E eu quero que você perceba onde você está nessa história. E que se você precisar de mudar de lugar hoje, você muda em nome de Jesus. Amém? Vamos primeiro conversar um pouquinho a respeito de Davi. Davi, como você sabe, ele era o rei de Israel. E aqui, nesse texto, nesse contexto, Davi é a própria representação de Israel, de um povo que aqui representa a frieza espiritual. A Bíblia diz que o rei estava velho, avançado em dias, e que tinha um problema. Ele não conseguia aquecer o seu próprio corpo. Israel, o povo de Deus, era um povo que, apesar de ser detentor da promessa e da palavra de Deus, também enfrentava no seu coração uma frieza espiritual. Também enfrentava no seu coração apostasia. Nós ouvimos ontem aqui o nosso pastor falando no Cajado de Pão a respeito de tantos anos de apostasia que Israel enfrentou. O livro de Juízes nos fala a respeito disso, de um povo que sempre abandonava ao Senhor e aos seus preceitos. E você vai ver lá já na revelação em Jesus que é esse povo que não aceita Jesus como Messias, que é esse povo que não reconhece a Cristo como Senhor, que é esse povo que até hoje espera o Messias de Deus. Então, o rei Davi aqui representa esse povo, mas também representa todos aqueles que enfrentam frieza espiritual. O versículo 1 desse capítulo que a gente acabou de ler vai nos dar algumas características desse rei. E eu queria que você acompanhasse comigo algumas delas. A primeira delas, que a gente vai compartilhar aqui nessa noite, é que Davi, ele era velho. A Bíblia traz essa expressão dizendo, Davi era velho. E quando a gente fala aqui da velhice de Davi, eu não quero que você volte seus olhos para uma idade cronológica. Não é disso que a gente quer falar e não é essa a representação que eu quero trazer para você. Quando a Bíblia está falando de que Davi era velho, nesse contexto de frieza espiritual, essa velhice aqui fala pela falta de desejo pelo novo de Deus. Você já conheceu alguém que está sentado esperando a morte chegar? Existem pessoas que estão vivendo esperando o dia de morrer. Existem pessoas que vivem sem nenhuma expectativa de algo novo que possa acontecer, porque na mentalidade delas, elas já viveram tudo que precisavam viver e de fato a vida não tem mais sentido. Então elas não têm nenhuma expectativa a respeito de algo novo que possa vir a acontecer. Pessoas em situação de frieza espiritual, elas não têm anseio pela revelação. Elas não têm anseio pelo novo de Deus.
A velhice aqui vai tratar desse estado de acomodação. É alguém que está ali, salvo, sentado, satisfeito. É alguém que não busca entrar naquele rio que Tiago estava falando aqui, enquanto ministrava, que a gente precisa ir mais fundo, que a gente precisa buscar conhecer mais. Sabe, você não é detentor de toda a verdade e revelação de Deus. Enquanto vida você tiver, mais de Deus você tem para conhecer. E sabe o que é que você vai fazer na eternidade? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Então nunca imagine que o conhecimento que você tem de Deus é suficiente. Não se acomode nisso. A acomodação gera frieza espiritual. Quando você se acomoda com aquilo que você recebeu, com aquilo que você aprendeu, com a revelação que foi te dada lá no passado, você esfria espiritualmente. Sabe, existem pessoas que vivem saudosistas pelo passado. Ah, porque era muito bom naquele tempo. Ah, porque naquele tempo a gente cantava assim. Ah, porque naquele tempo a igreja era assim. Ah, porque as músicas eram assim. Ah, porque... Meu irmão, há muita coisa nova para ser revelada. Deus tem muito mais para manifestar e para revelar a você. Sabe o que é importante que você entenda? A revelação de Deus, ela é gradativa. Deus se revelou no passado, se revela no presente e vai continuar se revelando no futuro. Mas sabe por que muitas vezes você não percebe mais essa revelação? Porque você esfriou. Porque você se acomodou nesse lugar. Meu irmão, não se acomode. Não se acomode. Eu ouvi certa vez o bispo Paulo Filho falando de uma conversa que ele estava tendo com seu pai, o Paulo Hortêncio, pai. E ele disse que ele conversava com o pai e começou a dizer: ah, pai, quando a gente vivia isso, e quando a gente fazia aquilo na igreja. Começou a falar do passado com o pai. E o pai dele tem mais de 70. O pai dele parou, olhou para ele e disse assim: ó, vamos parar com essa conversa. Vamos parar com essa conversa que você está muito saudosista. O que Deus tem para revelar para nós ainda é muito melhor do que aquilo que a gente viveu. Você crê nisso, irmão? Meu irmão, não fica preso àquilo que você viveu no passado, às circunstâncias que você enfrentou. Ah, porque aquilo é que era bom, ou porque eu sofri tanto que eu não consigo. Não, Deus tem coisas novas para revelar e para trazer para mim e para a sua vida. E se você não tiver o desejo por isso, se você se acomodar no lugar onde você está hoje, você vai esfriar. Você vai esfriar. Isso gera no meu e no seu coração frieza espiritual. Sabe, essa acomodação faz com que eu e você venhamos para esse lugar, que é um lugar de adoração no piloto automático. Eu não sei se você já veio para o culto assim, porque eu já vi algumas vezes. Qual é o lugar de crente no domingo, irmão Antônio? Não é na igreja, né? Mas às vezes a gente vem com essa ideia assim: eu estou na igreja porque é meu lugar de vir. Mas a gente não vem com expectativa daquilo que Deus vai fazer e vai falar e vai revelar para nós. A gente começa a cultuar porque a gente é crente, tem que estar aqui. Quando o culto acaba, acabou tudo. Preste atenção. Isso é religiosidade. Religiosidade é frieza espiritual. Você faz as coisas para Deus como num rito. E quando o rito acaba, acabou tudo. Não se acomode. Ah, é muito bom estar aqui nesse lugar. O pastor, quando chegou e sentou ao meu lado, ele disse: as coisas estavam pegando fogo aqui, né? Eu disse: muito. Agora preste atenção, elas não só devem pegar fogo somente aqui, elas têm que pegar fogo lá no meu quarto, lá no teu quarto. Sabe por que essas coisas pegam fogo aqui? Porque elas têm que pegar fogo lá no quarto de Tiago, lá no quarto de Mica, no quarto de Eve, sabe? No quarto dessas pessoas que ministram aqui no altar, o fogo tem que estar aceso, para que se acenda aqui. E tem que pegar fogo na minha vida para que eu corresponda à adoração que está sendo ministrada aqui de cima. Mas se eu me acomodar e disser: ah, no domingo eu recebo,
Meu irmão, isso aqui não é lanchonete, não é self-service. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente quer ouvir uma palavra, a gente, como eu vim, com a expectativa de ouvir meu Pai. Mas você vem muito mais para dar ao Senhor, para expressar a sua adoração a Ele. Esse é um lugar de celebração, um lugar de adoração. Não deixe que as estruturas, que a acomodação esfrie o seu coração. Porque o coração do rei era um coração velho, acomodado. E isso representava a religiosidade de um povo, mas também pode representar a nossa. Que pode trazer uma geleira para o meu e para o seu coração. Diga misericórdia. É verdade, misericórdia. Vamos dizer logo miséria queima, né? Que já chega com fogo, né? Porque aí está gelo, já chega com fogo, já vai começando a resolver o problema. Mas outra característica, o texto também traz a respeito de Davi, que vai falar a respeito dessa frieza espiritual. Sabe, lá na versão da Bíblia que King James vai dizer para a gente que Davi, ele era ferido pelos anos. Eu gostei dessa expressão. Que Davi, ele era ferido pelos anos. Na sua versão, como na minha, talvez esteja que ele era avançado em dias. Mas a expressão ferido pelos anos, ela é muito verdadeira, ela trata de algo bem mais profundo. E eu fico pensando quantas feridas esse rei não carregou. Você sabe que Davi, ele era um rei guerreiro. Antes mesmo de ser rei em Israel, ele era soldado do rei Saul. Então Davi enfrentou muitas batalhas, muitas guerras. Sabe, um homem que vive em guerras, em batalhas, ele é marcado na sua vida. Eu não sei como é o psicológico de alguém que enfrenta guerras. Porque se você já passou por uma situação de violência na sua vida, seja de assalto ou presenciar algo violento, aquilo marca a sua mente, o seu psicológico. Agora imagina alguém que enfrenta guerras. Como é que é o psicológico dessa pessoa? E o rei Davi não enfrentou somente uma guerra, foram várias guerras. Então Davi enfrentou guerras. E no conjunto dessas guerras, da jornada de Davi, Davi também enfrentou decepções, traições, dos seus próprios filhos, inclusive. Davi teve alguns filhos que quiseram matá-lo. Então, observa que esse homem foi muito ferido pela vida, foi muito ferido pelos anos, ao longo da sua jornada, traições, decepções, traumas. Esse contexto da vida de Davi é o contexto de muita gente que está olhando para mim aqui agora. Talvez muitos de vocês aqui tenham sido feridos pelos anos. Talvez muitos de vocês aqui carreguem na sua mente e no seu coração muitos traumas, muitas pressões que a vida trouxe ao longo da jornada que vocês enfrentaram e enfrentam. E sabe, essas feridas, se elas não são tratadas, se elas não são curadas, elas trazem para quem as enfrenta frieza espiritual. Por quê? Porque o ferido fere, o curado cura. Aquele que é ferido, ele não tem a capacidade de se relacionar de maneira saudável. Ele não tem a capacidade de esperar coisas boas, porque na cabeça dele só vai vir o que é ruim. Porque a vida toda foi assim, porque vai ser diferente agora? Sabe, a minha vida toda foi de guerra, a minha vida toda foi de trauma, a minha vida toda foi de decepção. Por que é que vai ser diferente agora? Quando alguém se aproxima de mim, será que ela está querendo se aproveitar de mim? Será que ela vai me trair? Será que ela vai me abandonar? E essa pessoa não tem dentro de si mais a capacidade de se relacionar nem com os outros, nem com o próprio Deus. E quando você perde a capacidade de estar perto do Criador, isso só pode gerar no seu coração frieza espiritual. As feridas, elas são como de fato um iceberg na minha e na sua vida.
Pessoas feridas muitas vezes se tornam insensíveis à dor do outro. Eu fico pensando muitas vezes quando eu escuto relatos a respeito do sofrimento, enquanto Bia orava aqui e dizia: Senhor, cuida daqueles que estão na rua morrendo de frio. Eu não sei o que é que você sente quando você pensa isso, mas às vezes eu me sinto tão medíocre. Porque eu estou em casa, botando meia no pé, casaco, cobertor, e dizendo: Senhor, eu estou com frio, e o outro está na rua, sem casa, sem cobertor, sem meia, sem comida, sem nada, e eu nem me lembro dele. Quantas vezes nós somos insensíveis à dor do outro? Porque eu digo: Senhor, eu não tenho o teu coração. Porque isso fere o coração de Deus. E se eu não estou sentindo, eu estou insensível a isso. Eu estou insensível à dor do meu próximo. E isso demonstra em mim algum tipo de insensibilidade, de frieza no meu coração. Porque o meu e o seu coração tem que arder pelas coisas que ardem no coração de Deus. E quando eu me torno incapaz de sentir a dor do outro, isso certamente é um sintoma de que eu estou sofrendo de uma frieza espiritual. Muitas vezes essa frieza congela os nossos corações e nos impedem de viver essas relações com os outros e com Deus. Sabe, mas a Bíblia também diz que Davi, ele não se aquecia. A Bíblia relata nesse versículo 1 que os servos de Davi envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. Quer dizer, botava roupa, botava cobertor, botava meia no pé do rei, mas nada aquecia o rei. E você fica pensando, ele devia estar enfrentando as menores temperaturas que a gente pode imaginar aqui. Não. Quando se trata de frieza espiritual, o cobertor não resolve. Sabe, mas muitos de nós talvez estejamos tentando resolver como os servos de Davi tentavam resolver a frieza dele. Coloca cobertor, coloca alguma coisa por cima, vamos tentar cobrir aquilo que de fato está acontecendo aqui dentro. Aí a gente começa a vestir um bocado de roupa, sabe? Sabe aquela roupa que te faz parecer ser o que não é? Sabe aquela maquiagem que esconde as olheiras? Sabe aquela máscara que demonstra que você não está nem tão bem assim? Esses cobertores vão representando as fugas que nós vamos buscando em nossa vida para aquecer o nosso coração, que enfrenta tanto frio, tanto abandono, tanta solidão. Existem tantos que estão buscando aquecer esse coração com o poder. E eu fico pensando, enquanto Bia orava pelo Brasil, esse país sofre tanto, porque há tanta sede de poder nesse país, porque as pessoas que governam essa nação, que ocupam a autoridade nessa nação, são pessoas que têm suas almas feridas e que ainda não descobriram o caminho onde elas possam aquecer. Então elas começam a colocar essas cobertas de poder, de autoridade. Muitos de nós talvez estejamos colocando a coberta do reconhecimento, da aceitação, ou talvez você vista até a coberta da violência, sabe? Porque quando você é violento, você vai evitar problema, porque as pessoas não vão se aproximar de você. E aí você não vai precisar enfrentar seus traumas internos. Ou você começa a colocar a coberta de, como o Micaele falou aqui, nos dízimos e ofertas, do amor ao dinheiro. Sabe, você acha que quanto mais você tiver, quando você tiver aquele carro, quando você tiver aquela casa, quando você ganhar mais dinheiro, nada disso aquece, nada disso resolve, nada disso
aumenta a temperatura. Sabe, no final de tudo isso, o que você recebe é frustração. Porque você trabalha tanto, se esforça tanto, busca tanto, é tanta roupa, é tanto cobertor, é tanto peso que você carrega, porque cobertor é pesado, roupa de frio é pesada. E você vai botando uma após outra, uma após outra, uma após outra. E nada aquece teu coração. E você só se sente frustrado. Porque você está carregando um peso que você não precisa carregar. Você não precisa carregar. A verdade é que você precisa reconhecer que você está doente. Como os servos de Davi reconheceram que ele não estava bem. Sabe, a gente está colocando tanta roupa no rei, mas ele não aquece. A temperatura dele não aumenta. Quando nós reconhecemos a nossa frieza, quando nós reconhecemos o nosso problema, esse é o primeiro passo que a gente dá para a virada de chave na nossa vida. Você pode dizer amém? Você está disposto a reconhecer o seu problema hoje? Amém. Eu também estou. Sabe, reconhecer o problema é só o primeiro passo. Mas é um passo glorioso que você e eu precisamos dar. E diante disso, de um rei doente que não conseguia reter o calor, houve essa constatação de seus servos. E como costume antigo, um dos tratamentos que era utilizado naquele tempo era colocar uma pessoa saudável sobre o corpo de uma pessoa enferma. Com o seu calor, essa pessoa aquecia a outra. Você deve conhecer esse tratamento nos bebês prematuros, que é chamado de mãe canguru. Os bebês que nascem pré-termo, né, antes do tempo, eles são colocados no seio da mãe para receberem o calor da mamãe e assim, com aquele calor, terem um desenvolvimento mais rápido. Então, esse calor promove a cura. E era desse tratamento que os servos de Davi estavam falando. Eu sei que quando a gente lê o contexto, a história fica meio embaçada, né? Fica imaginando eu trazer uma moça para... Não é verdade? Mas tirando esse contexto, eu quero que você pense nessa situação. Pensa comigo. Nessa época, Davi era um homem que já tinha casado com 7 mulheres. E nessa época, ele já tinha 9 concubinas. Então, ele tinha 7 mulheres e 9 concubinas. Só isso. Agora eu fico perguntando, Magal, será que no meio dessas mulheres todinha não tinha uma para aquecer o rei? Você pensa nisso? E aí, de fato, eu não sei qual era o problema dessas mulheres, mas eu fiquei pensando comigo mesma, talvez essas mulheres sejam a representação de uma igreja que não se importa. Sabe quando você perdeu a capacidade de se importar com o outro? Sabe quando você só tem olhos para si mesmo? Sabe quando você só quer saber, eu vou à igreja adorar e tá tudo certo? O problema do outro não tem nada a ver comigo, é do outro. Você não consegue acrescer os corações. E no final do tudo, você é tão frio quanto aquele que está morrendo de frieza espiritual. Mas foi procurado no meio de Israel alguém que aquecesse o rei. E aí a Bíblia vai falar a respeito dessa jovem chamada Abisag. Abisag, o nome dela significa meu pai é um nômade, meu pai é um errante. E essa jovem foi trazida para o palácio para ser cuidadora do rei. Se Abisag estivesse no nosso tempo, ela seria cuidadora de idosos. E ela foi trazida para o palácio para
aquecer ao rei. E Abisag é a representação da igreja que deve aquecer o mundo com a sua presença. Amém? Você quer ser Abisag nessa noite? Amém. Essa jovem, ela tem algumas características que nós também devemos ter, que nós também devemos aprender com ela. E você deve estar atento a cada uma delas, porque elas dizem respeito a você, amém? Eu queria chamar a tua atenção quando a Bíblia fala que foi procurado no meio do povo. O versículo 2 diz assim, olha: então disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela. Essa expressão donzela trata da virgindade da jovem. Procure-se uma jovem virgem. E aqui você vai entender que Abisag, ela correspondia a essa exigência. Ela era virgem. Ela era uma donzela pura. A virgindade de Abisag aqui, para nós, como igreja do Senhor, aqueles que querem aquecer os corações, vai falar da nossa santidade. Meus irmãos, às vezes eu fico abismada como alguns cristãos têm tanta dificuldade com santidade. Quando eu estou falando de dificuldade com santidade, eu não estou dizendo que viver vida santa é algo simples assim. Mas eu estou falando de dificuldade com santidade em não buscar ter vida santa. Sabe, santidade, ela é a premissa da vida cristã. Santidade é assunto básico para mim e para você. Meu irmão, você não pode viver de todo jeito. E se você está vivendo de todo jeito, prepare e leva Jesus. Você não pode viver de todo jeito. Sabe, a verdade é que santidade vai falar de alguém que tem o coração aquecido na presença de Deus. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais a sua santidade é revelada a mim, e mais do seu poder é concedido a mim. Sabe, a santidade de Deus revela quão pecador eu sou. A santidade de Deus me diz o quanto eu devo me consertar. A santidade de Deus me constrange a ter uma vida santa. Só tem vida santa quem tem coração aquecido. E só tem coração aquecido quem tem vida santa. Não tem como você sentir as coisas que Deus sente, você amar quem Deus ama, se você não está próximo dele, se você não tem vida santa. Eu não estou falando de um conjunto de regras de pode e não pode. Isso não é santidade, isso é religiosidade. Santidade é muito além disso. Sabe, se você esperar de mim eu te dizer o que você pode e o que você não pode fazer, desista. Eu só trato disso com criança. Porque criança você precisa instruir. Você pode, você não pode. Não pode tocar na tomada, não pode botar a mão na panela quente. Mas com adulto, com alguém que já tem uma vida, um entendimento, eu vou te dizer, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Converse com ele, ele vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Porque vida com Deus não é conjunto de regra, meu irmão. Se você quiser um conjunto de regras, busque uma religião. Jesus é amor incondicional. É Ele dizer, hoje você vai deixar tudo por mim. E eu dizer, sim, Senhor, eu estou aqui. Você tem que entender que vai além. Vai além desse beabá que você quer viver dentro da igreja. Dessa vida medíocre, sabe? De parecer, mas não ser. Deus tem algo tão profundo para nos revelar. Sabe, Deus tem prazer em trazer, em derramar do seu coração. Mas por que eu não recebo disso? Porque está faltando santidade na minha vida. Sabe, só aquece o coração do mundo a igreja santa.
Às vezes a gente quer aquecer, a gente quer fazer diferença no mundo. Porque os crentes são a maioria, porque eles têm que ir para a rua. Meu irmão, eu não sou contra isso. Eu não sou contra isso. Mas nós só vamos fazer a diferença no mundo quando nós tivermos vida santa, queimando no altar. Quando a minha vida com meu esposo for tão exemplar que os vizinhos olhem e digam assim: eu nunca vi uma família como essa. Você tem que ser a melhor família da sua rua. Você tem que ser o melhor empregado que seu patrão já conheceu. Você tem que ter uma vida que constrange os outros com a presença de Deus. Sabe aquela história de você chegar e o povo dizer: não fala não porque fulano está aqui, está valendo ainda. Não mudou não. Se as pessoas não te respeitam e falam tudo o que querem na tua frente, não tem ambiente de trabalho, você não tem vida santa. Você não constrange as pessoas com a presença de Deus. Elas não se sentem constrangidas a respeitar a glória que você carrega, porque essa glória esfriou. Ela tem que estar aquecida dentro de você. O mundo só vai mudar quando a igreja for santa. O Senhor nos deu essa ordem na sua palavra: sede santos, porque eu também sou santo. Você precisa entender que esse é o único caminho para que você não entre num caminho sem volta, que é o da frieza espiritual. Santidade é uma brasa viva que purifica e aquece os corações. Sabe? Você lembra da história de Isaías? Ele começa o seu ministério profético denunciando os pecados de todo mundo. Você vai ver que os capítulos anteriores ao capítulo 6, Isaías começa a dizer um bocado de ai. Ai daqueles que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que se comportam dessa maneira. Sabe, mas Deus vai chacoalhar o profeta. Deus chega diante dele. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías se encontra diante da face do Altíssimo. Meu irmão, e quando ele se encontra diante da face do Altíssimo, ele diz: ai de mim. Você entende? Muitas vezes nós estamos numa posição de uma igreja que é juiz do mundo, que começa a dizer: ah, esse não quer nada com Deus, ah, esse é um pecador que não tem arrependimento. Está na hora da gente começar a orar e dizer: ai de mim que não me importo, ai de mim que não sinto porque alguém está morrendo de frio, ai de mim que não vejo uma criança que está com fome, ai de mim que não vejo uma mulher que está sendo espancada, ai de mim que tem um coração duro, ai de mim. Quando o profeta fez essa oração, a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo tirar uma brasa viva do altar, sabe? E essa brasa vai lá, o anjo vai e toca a boca do profeta, porque ele confessa seu pecado e diz assim: eu tenho lábios impuros, eu não tenho um linguajar puro, eu não falo com pureza, eu talvez tenha sido juiz dos meus irmãos durante todos esses anos, eu sou igual a eles, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo que é igual a mim. Às vezes eu fico assim pensando, a gente fala tanto de corrupção, meus irmãos, há tanta corrupção nesse país, mas a primeira oportunidade que a gente tem de levar vantagem, a gente leva vantagem, a gente tira vantagem. A matéria-prima do Brasil está contaminada, somos nós. Os políticos saem do nosso meio. Se você pensou em pequenos atos de corrupção, eles são iguais a grandes atos de corrupção. O Senhor está nos chamando para radicalizar hoje.
Hoje. Sabe? Muitos nesse tempo de auxílio emergencial receberam sem poder receber. E muitos estão dentro da igreja. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Esses são pequenos atos de corrupção que não fazem a menor diferença para Deus de grandes atos de corrupção. Todos eles ferem o coração de Deus. Não justifique suas atitudes porque eu precisava. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Você não crê que Ele é capaz de suprir as suas necessidades? Você acha que você precisa dar uma mãozinha para Deus com o seu pecado? O Senhor está nos chamando para ter vida santa, meu irmão. É tudo ou nada. A verdade é que a vida que não é santa é um amor que já se esfriou. E você pode dizer assim: mas eu estou morninho, morno, Jesus tem vontade de vomitar. É tudo ou nada. Evangelho é uma decisão que não tem plano B. Eu não sei qual é o evangelho que você foi apresentado, mas o evangelho que eu conheci de Jesus é aquele do caminho estreito. É esse evangelho. A porta estreita, caminho estreito. É vida de renúncia, é vida de santidade. Quando você tem vida santa, sua vida fala mais do que suas palavras. E você aquece o coração do mundo com a sua presença. A Bíblia vai nos dizer que Abisag era formosa. E aí eu fico pensando que ela devia de fato ser bonitona. Porque a Bíblia fala 2 vezes a respeito disso, que ela era muito formosa. Mas aí eu queria chamar a tua atenção a respeito do significado da palavra formosa no grego. Formosa no grego significa algo que floresce abundantemente na estação certa. Você já pensou que sentido tão amplo dessa palavra? Algo que floresce abundantemente na estação certa. Isso quer dizer que nós não estamos simplesmente falando de beleza física, porque isso é hoje, não é amanhã. Beleza física é algo que, com o tempo, muda. Eu não vou dizer que desaparece, né? Porque as pessoas, no meu ver, elas vão tendo belezas diferentes ao longo do tempo. Mas a verdade é que a Bíblia está falando aqui de algo que foi gerado no interior. Acompanha comigo. Primeiro, Abisag era virgem. Essa era uma característica dessa que iria aquecer o rei. Ela representava a santidade. Quando você vive uma vida santa, isso representa que você tem vida de intimidade com Deus. Isso significa que você tem vida no altar. Isso significa que você é aquele que entra no seu quarto, fecha sua porta e fala com o Pai que está em secreto. Sabe, tudo isso que acontece lá dentro é visto aqui fora. Essa formosura que Abisag tinha era resultado dessa cultura do interior. Sabe quando é que começam a te notar? Quando é que começam a te ver? Quando é que a sua beleza começa a ser vista? É quando a santidade está sendo cultivada lá dentro do teu quarto. É quando na intimidade o Senhor está gerando algo dentro de você. E a tempo certo, a Bíblia diz que vai florescer abundantemente. É isso que significa essa formosura. É florescer abundantemente, de forma que você não pode esconder das pessoas quem você é, a sua beleza, o que você carrega. Sabe, quando as pessoas olham para você e dizem assim: eu não sei o que é que quando você chega o ambiente fica assim diferente. Eu não sei se você já ouviu isso. Você tem a capacidade de mudar ambientes, a sua presença deixa de fato os ambientes mais bonitos. Por quê? Não é porque você é o bonitão, não.
É porque você carrega a glória de Deus. E essa glória aquece o coração mais frio. Essa glória é capaz de derreter qualquer geleira. Sabe, a sua presença, ela tem que trazer beleza e calor aonde você for. A verdade é que você só será visto, a sua beleza só será vista quando no seu momento com Deus você cultiva essa intimidade. Você cultiva uma vida santa. Mas Abisag foi chamada para um trabalho específico. Ela foi chamada para aquecer o rei. Com o calor do seu corpo, Abisag aquecia o rei, o corpo de Davi, um corpo que estava frio. Agora eu queria chamar a tua atenção para um detalhe que a Bíblia faz questão de frisar nessa história. A Bíblia nos diz no versículo 4: a jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Essa expressão da Bíblia, quando diz que o rei não possuiu Abisag, a Bíblia está dizendo que o rei não teve relações sexuais com ela. O rei não teve intimidade com ela. Abisag gerava calor no corpo de Davi, mas Davi não a possuiu. E o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso quer dizer para nós? Nós, como igreja do Senhor, eu e você, nós fomos chamados sim para trazer calor para a vida das pessoas. Nós fomos chamados sim para derreter as geleiras dos corações humanos. Mas nós não fomos chamados para nos contaminarmos e nos relacionarmos intimamente com eles. Vocês entendem? Você tem que aquecer os corações, mas você não pode se contaminar com a vida que eles têm. Sabe, você não pode ser mais um na multidão. Sabe, no seu trabalho você não pode ser aquele que participa da roda dos escarnecedores, que as pessoas se acostumaram com você, porque você é mais um, porque você se contaminou. Você não pode ser possuído por eles, mas você está ali para influenciá-los e aquecer seus corações. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua. Sabe, eu fico pensando, Deus espera tanto de mim e de você. Há tantas pessoas para serem tocadas com a minha vida e com a sua. Mas às vezes a gente está tão atrapalhado, com tanta coisa que a gente se envolveu, com tantos pensamentos mundanos que a gente deixou se contaminar. Hoje é um dia de se descontaminar. O Senhor tem um remédio para nós, que é a sua palavra. Sabe, para cada mentira de Satanás há uma verdade declarada de Deus. Você precisa meditar e declarar essa palavra, para que você não viva uma vida contaminada pelo mundo e pelas suas mentiras. Abisag aquecia o rei, mas o rei não a possuía. Sabe, mas o que é mais interessante, e a gente caminha para o fim, é que Abisag não estava ali simplesmente para aquecer somente o rei. A Bíblia diz que ela cuidava e servia ao rei. E essas palavras falam de uma missão que vai além de somente estar presente. Porque às vezes você tem uma vida santa. Às vezes a sua presença é respeitada no lugar onde você está. Você consegue fazer a diferença com a sua presença, com a santidade que você carrega. Mas você não se responsabiliza por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, ao seu lado, ao seu alcance. Sabe, essa história de que eu não posso fazer nada é mentira de Satanás. Há sempre algo que a gente pode fazer. Sabe, é verdade que a gente tem muitos sonhos. Quantos anos, por exemplo, a nossa irmã Zéza vem servindo a essa comunidade? Muitos anos, né, minha irmã? E eu sei que no coração dela, assim como no nosso, existem
muitos sonhos de servir ainda mais. Mas se a gente ficar somente no mundo dos sonhos, a gente vai dizer: eu não posso fazer isso que eu quero fazer. E aí eu não faço nada. E isso gera nenhum resultado. A verdade é que eu sempre posso fazer alguma coisa. Se eu não posso fazer uma doação de cesta básica para cada família dessa comunidade, eu posso dar um prato de sopa. E se é isso que eu posso fazer hoje, é isso que eu vou fazer hoje. Porque assim eu aqueço o coração de alguém. Sabe, um dia alguém mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, eu não tenho nada em casa para comer. E eu fiquei muito angustiada com aquela mensagem. E já era à noite quando eu recebi essa mensagem. E eu disse: mas você já jantou? E a pessoa disse: eu peguei a sopa lá na casa da irmã Zésia. E aquilo me trouxe um acalanto para aquele momento, porque aquela pessoa teve uma necessidade do momento suprida. E no outro dia de manhã a gente conseguiu organizar uma cesta e entregar para aquela pessoa. Sabe, você não está somente de corpo presente aqui. Olha para essa comunidade aqui. Você já se perguntou quantas pessoas passam fome nesse lugar? Quantas pessoas estão enfermas nesse lugar? É servindo que você aquece os corações. É servindo que você mostra quem é Jesus para elas. É quando você mata a fome de uma criança que você demonstra o amor de Jesus, o calor que você carrega. É quando você sorri para alguém, é quando você ouve alguém, é quando você serve alguém, que você demonstra: Senhor, o meu amor não esfriou. Sabe, a gente acha que o evangelho é tão complicado, a gente inventa tanta moda, é tanta coisa que a gente inventa. E a gente acha que precisa fazer tanta coisa. Sabe, evangelho é coisa simples. Jesus disse assim: olha, naquele grande dia, muitos vão chegar diante de mim, vão dizer: eu fiz isso e aquilo outro no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Jesus disse assim: olha, eu não conheço vocês. Sabe a quem é que Jesus conhece? Aquele que veste o necessitado, aquele que aquece aquele que está com frio, aquele que alimenta aquele que está com fome, aquele que se importa. Igreja é lugar de gente que se importa. Eu preciso me importar. Sabe, para com essa oração, dizer: Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Esse evangelho é muito egoísta. Começa a servir ao outro. Senhor, cuida de você. Eu comecei a pregar dizendo isso aqui. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida da sua casa. O Senhor cuida da sua família para você cuidar de outros. Tenha o seu coração aquecido. Derreta as geleiras. O Senhor conta comigo e com você. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora.